Voltei, pessoal. Vamos continuar a falar de provas a partir do momento que nós paramos no vídeo anterior e nós estávamos falando sobre as espécies de confissão. E agora, pessoal, eu vou dizer para vocês quais são os elementos essenciais para que essa confissão tenha valor. Então, o primeiro deles, olha só, capacidade da parte. A pessoa precisa ser capaz para confessar. E aí, gente, a gente precisa voltar numa questão que nós abordamos lá no meio do segundo semestre sobre representação. Vale a pena a leitura do artigo 119 do Código Civil, ok? Aqui dei só um exemplo, né, da representação, mas o primeiro elemento essencial para essa confissão ter validade. A pessoa ser capaz, essa pessoa ter capacidade, certo? A gente já abordou isso várias vezes, vocês sabem muito bem quais são as modalidades de capacidade, bacana. Outra coisa, declaração de vontade. Lembram lá da nossa escadinha pontiana que a gente desenhou ela ao longo do semestre todo? A declaração de vontade tem que ser algo livre de vícios. E esse objeto deve ser possível, ou seja, aquilo que está sendo confessado é possível de ser feito por essa maneira. O artigo 213, ele traz para a gente aqui uma ineficácia de confissão. Olha só, não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. E o parágrafo único que nos remete lá aquele alerta que eu joguei para vocês do artigo 119 do Código Civil, se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que se pode vincular o representado. Em se tratando da modalidade de representação voluntária, deveria estar naquele termo, né, os limites dessa procuração, até onde ele pode agir. Se confissão era um dos limites em que alcança essa representação, perfeito. Agora, se ele extrapola essa condição, aí nós temos um problema, ok? Muito bem. Importante aqui, pessoal, ainda sobre essa confissão, nós traçamos de novo esse paralelo entre o Código Civil e o Código de Processo Civil, e aqui, vocês me perdoem, a gente tem que fazer a leitura dos artigos, não tem jeito. Olha só, 214. Gente, a confissão ela é irrevogável. Uma vez que eu revoguei, aliás, uma vez que eu confessei, não tem como desconfessar, né? Lembram lá daquele pênalti, aquele fatídico pênalti contra o meu Verdão? Pois é, depois que dá, não dá para desdar. A gente já falou isso várias vezes. A mesma coisa aqui com a confissão. Brincadeiras à parte, olha aqui o que o 214 traz pra gente. A confissão ela é irrevogável, mas pode ser anulada. Quando? Se decorrer de erro de fato ou de coação. Olha o vício de consentimento aqui presente mais uma vez. E olha lá o CPC. Dizendo praticamente a mesma coisa, mas ele traz pra gente uma extensão dessa leitura. A confissão ela é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. A mesma coisa do 214. Mas olha o parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista nesse caput, ou seja, né, para anular, é exclusiva do confitente e pode ser transferida aos seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Bacana? Joinha. Vamos falar de uma outra modalidade de prova, a prova documental. A prova documental, por sua vez, ela pode ser oriunda de documentos públicos, ou seja, aquele documento que foi celebrado, né, por autoridade pública no exercício das suas funções, né, como, por exemplo, certidão, um traslado e por aí vai. Ao passo que esses documentos também podem ser particulares, né? Aqueles documentos que foram celebrados entre as partes apenas, né? Entre aspas que a gente fala, né? O contrato de gaveta, uma confissão de uma dívida que não foi registrado, alguma coisa nesse sentido, certo? Muito bem. E em relação à prova testemunhal, a testemunha, diferente um pouco da confissão, né? Embora seja uma prova oral também, nós temos aqui essa espécie, essa modalidade, que é a prova testemunhal. Nós temos por duas formas. Ela pode ser instrumentária, ou seja, essa testemunha, essa parte, ela assinou um documento, né? Tem como testemunha, sabe aquele contrato que a gente celebra, que é assinado entre as partes e as testemunhas, por exemplo, poderia ser
Essa é uma testemunha. Ou judiciária, aquela pessoa que vai prestar um depoimento em juízo. Ela foi arrolada, foi chamada, disseram que ela poderia ajudar a comprovar os fatos que estão sendo alegados, e então ela é intimada para comparecer numa audiência ou até mesmo, sei lá, numa mediação, para prestar um depoimento. E aí esse depoimento dela vai ser colhido ali em juízo. Tudo bem? O CPC, ele traz pra gente muitas inovações, tá? Especialmente no tocante, aqui em relação às provas, óbvio, né? Muita inovação ele traz mesmo, mas em relação às provas, aqui o que nos importa saber agora foi a revogação expressa do caput, somente do caput, tá? Ele manteve o parágrafo. Então, a retirada, né, a revogação do caput do artigo 227, que ele impunha um limite a essa prova testemunhal de acordo com o valor monetário desse negócio jurídico. Eu trouxe para vocês o artigo só para que não fique lá, nossa, foi revogado, mas foi revogado o quê? Né? Então tá lá, salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que foram celebrados. Embora o caput tenha sido revogado pela Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, o parágrafo único ele foi mantido. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Lembrando que a prova testemunhal é uma prova precária, não é uma prova tão contundente, tão forte quanto a prova pericial, a prova documental, mas é aceita. Tudo bem? Ótimo. As particularidades aqui dessa prova testemunhal. E aqui eu trago para vocês algumas inovações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Eu mantive os artigos que foram revogados, né? Mas está aqui traçado, de maneira que vocês saibam que ele não é mais aplicável, mas é importante que vocês saibam o que foi retirado, para conseguir traçar essa diferença. Lembrando que nem nada brota da terra, especialmente nossos estudos, né? Tudo tem uma base científica, um histórico para isso. Então, vejam só. O artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos. O inciso 4º. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Os cônjuges ascendentes e descendentes e os colaterais até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou por afinidade. Mas olha só o que o parágrafo 1º desse artigo traz para a gente. Para a prova de fatos que só essas pessoas que são impedidas de ser testemunha conheçam, o juiz pode admitir o depoimento dessas pessoas. E aqui, o parágrafo 2º, ele foi incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele traz a seguinte redação. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condição, aliás, em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva, ok? Então, essa foi a alteração, a inovação trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Agora, passando para uma outra modalidade de prova, a presunção. Nós temos duas espécies, a legal e a comum. Vou falar primeiro da comum, que é mais simples. É a alegação daquele fato que existiu propriamente dito, não tem dúvida nenhuma sobre aquilo e pronto. A legal é que decorre de uma lei. E aqui nesse sentido eu tenho duas modalidades, certo? A modalidade absoluta e a modalidade relativa. Uma modalidade absoluta, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves traz para a gente, como exemplo, o artigo 163 do Código Civil, que nós trabalhávamos lá em relação à fraude contra credores. Então, ele traz aqui o seguinte, as de que são fraudatórias dos direitos de outros credores, as garantias de dívida que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Eu não tenho dúvida disso. Aquela garantia que ele deu para um outro credor faz com que ele se torne insolvente, não tem dúvida, ela é uma prova
uma presunção legal absoluta. Ao passo que a relativa, também chamada de iuris tantum, ela pode ser quebrada por outras provas, né? Ela pode ser sobreposta. Outras provas mais contundentes podem ser sobrepostas. Aqui, por exemplo, a investigação de paternidade. Aquela presunção de pateris est, que vocês vão aprender mais adiante, mas a gente já conversou sobre isso em sala de aula. Aquela presunção que o pai da criança é o marido da esposa que está grávida. Mas é uma presunção relativa, porque ela pode ser quebrada, ela pode ser flexibilizada quando da situação da comprovação em uma ação investigatória de paternidade. Tudo bem, pessoal? Bacana. E por fim, para finalizar essas nossas modalidades de prova, eu tenho aqui a prova pericial. A prova pericial, por sua vez, ela pede, ela solicita, ela berra, ela grita, anseia que vocês leiam 2 artigos super importantes do Código Civil, o 231 e o 232. E nesse sentido, nós temos 3 modalidades de provas periciais. O exame, aqui, é uma apreciação de algo feito por um perito. Ele auxilia o juiz para formar a sua convicção. Porque vejam só, se eu estiver diante de uma situação de direitos reais e eu preciso verificar uma topografia, o juiz sabe fazer isso? O juiz entende disso? Não. Ele precisa, para ter aquela realidade de demarcação de terra, a ajuda de um engenheiro agrimensor, de um engenheiro topográfico. Então, isso vai ser feito por meio de um exame, certo? Ao passo que a prova pericial vistoria, ela também é uma perícia, mas é uma perícia visual. Também frequente em algumas situações, como ações possessórias, demarcatórias, mas também é trazida para a gente como uma novidade do Código de Processo Civil, quando ele fala da produção antecipada de provas, lá no artigo 381 até o artigo 383 do CPC. É aquela vistoria que precisa ser feita imediatamente, sob pena de alterar aquela situação. Então, eu posso fazer uma produção antecipada de provas. E, por fim, a avaliação, uma atribuição de valor de mercado, né? Então, assim, eu preciso, sei lá, que um corretor de imóveis vá fazer uma avaliação, que um contador determine e traga para valores presentes algo. É muito comum em ações de desapropriação e de indenização. Pessoal, em relação à prova, eu sei que foi muito rápido, dá para dizer que a gente esgotou tudo, nunca, jamais. Vocês precisam se debruçar sobre o código, ler e trazer as dúvidas para a sala de aula. Só mesmo para que a gente adiante esse tema, mas eu espero vocês em sala. Tá bom, pessoal? Obrigada. Bom final de semana para vocês. Eu espero que tenham sido úteis essas dicas e essas observações. E a gente se encontra depois. Beijão, bom final de semana.